E aí, meus alunos? Vamos lá, vamos dar prosseguimento a esse nosso resumão, entrando agora no capítulo 3, que vem falando sobre os povos pré-colombianos. Lembrando que, quando a gente usa esse termo, povo pré-colombiano, nós, né, estamos nos referindo àquela parcela da população que já vivia no continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo. Por isso esse prefixo pré, antes da palavra colombiano. E dentro desses povos pré-colombianos, vamos ter três que, de fato, eles vão ganhar destaque dentro da realidade da América, que vão ser o povo Inca, Maia e Azteca. Por que esse povo vai ganhar destaque? Porque, mesmo na América pré-colombiana, eles formavam uma população extremamente complexa, com um líder, com classes sociais, com comércio, com exército. Então, isso tudo vai formar uma população complexa, muito próxima de uma população europeia. Lógico que a Europa estava muito à frente tecnologicamente e culturalmente. Culturalmente é até estranho falar, porque cada um tem sua própria cultura. Mas quando eu falo culturalmente, na cultura da guerra, o que vai facilitar o domínio da população europeia em cima dessas populações. O povo pré-colombiano que vamos falar vai ser o povo maia. Esse povo estava localizado onde? Entre América do Norte e América Central, ali entre o sul do México e a região de Nicarágua, Honduras, El Salvador, Costa Rica. Então, entre o sul da América do Norte e o início aí, o norte da América Central. Essa classe social, esse império, né, o Império Maia, ele tinha como liderança o seu imperador, que tinha caráter hereditário, ou seja, passava de pai para filho. Abaixo, na pirâmide social, vamos ter os funcionários públicos, a nobreza, né, responsável por administrar as províncias locais. Depois dos nobres, vamos ter o exército. Abaixo do exército, vamos ter os artesãos e os camponeses. Os sacerdotes maias, além, é lógico, de cuidar da religião, era o responsável por propagar para o restante das nações, da população, a sua cultura. Os maias conheciam a escrita dos maias era a escrita hieróglifa, ou seja, eles utilizavam símbolos como fonte de informação através da escrita, muito próximo da escrita egípcia. Eram extremamente conhecedores da matemática, eram extremamente conhecedores dos astros, né, dos estudos sobre os astros, astronomia, e eles tinham uma arquitetura muito eficiente, tanto que nessa área onde os maias se desenvolveram, existem as pirâmides. Foi justamente por conta da construção das pirâmides que estudiosos afirmam que a comunidade maia chegou ao fim, porque ao construir as pirâmides, eles mudaram muito o ecossistema da região. Vamos lembrar que o apogeu dos maias foi aí entre o século IX e século X. E por conta dessa mudança climática, eles tiveram que abandonar as suas terras
E assim, quando os europeus chegaram, eles não foram os responsáveis pelo fim desse império. O povo Inca já é essa segunda grande nação pré-colombiana, se localizava onde hoje é a Cidade do México. E eles tiveram contato direto com os europeus. Os incas, eles também eram bem complexos, eles tinham uma rede de comércio, influência muito grande entre as civilizações próximas, eram dominados controlados, né, pelo seu imperador, que comandava toda a nação. E o imperador, ele era teocrático, ou seja, também era um líder religioso. Eles entendiam como imperador como esse líder, que além de político, comandava a religião, era visto como um deus aqui na Terra, muito próximo do que quando falamos ali sobre os egípcios. Então, gente, esse povo asteca, que estou me referindo, né, que se localizava ali onde hoje é a Cidade do México, eles tinham uma particularidade em relação à religião. Todas as nações pré-colombianas eram politeístas, porém, os astecas, ele praticava o sacrifício humano dentro dos seus cultos religiosos. Mas o sacrifício humano não era algo comum. Era feito normalmente quando se capturava aí um guerreiro muito forte, um líder muito poderoso, que eles acreditavam que ao consumir a carne daquela pessoa, estaria inserindo seus conhecimentos também. E o fim desse império, né, do Império Azteca, se deu pelo conquistador Francisco Pizarro, espanhol, que aproveitou a própria religião como pretexto, em que o principal deus dos astecas era o deus Sol. E, segundo eles, os seus enviados reluziam como sol. Como a armadura dos espanhóis brilhavam aí através do sol, eles acreditavam que eram enviados dos deuses ou do deus Sol. E assim facilitou que Francisco Pizarro matasse o imperador Montezuma e dominasse aí essa população. E por fim, o último povo, que é o povo Inca. Esse povo já está localizado, né, ao sul, aqui na América do Sul, na região dos Andes, principalmente no Peru. Também era um povo guerreiro, porém, diferente dos outros povos, ele era formado por cidade-estado. Tinha aí na agricultura a sua base e no comércio. O grande detalhe dessa população era a complexidade do sistema hidráulico que abastecia suas cidades, mesmo estando situado na região dos Andes, que é uma região muito alta aqui da nossa sub-região aí, América do Sul. Hoje temos nos Incas aí a principal cidade de estudo, que é a cidade de Machu Picchu, que só foi descoberta em 1911, algo que preservou muito a sua cultura, que para os Incas era a cidade santa, a cidade de Machu Picchu. Dando prosseguimento, falamos também aí sobre as grandes navegações, que foi o momento em que foi de fato descoberto a América. Vamos lembrar que o primeiro a chegar aqui foi o Cristóvão Colombo, buscando um novo caminho para chegar às Índias. Chega em 1492. E, de fato, ele acreditou até o fim que tinha chegado às Índias. Tanto que foi o Vespúcio Américo que chegou a informar e orientar que aqui se tratava de um outro continente. Por isso chamamos o nosso continente continente americano, em homenagem a ele. Aí vamos ter
a divisão da América entre Portugal e Espanha. Por quê? Gente, Portugal sabia que existia essa área da América do Sul, não foi coincidência. Tanto que o Acordo do Tratado de Tordesilhas, ele se data antes aí da chegada de Pedro Álvares Cabral. Só que Portugal queria evitar que a sua rota para a Índia fosse comprometida. Por isso, ele, de fato, faz esse acordo antes de Pedro Álvares Cabral. Aí, em 1500, de fato, Pedro Álvares Cabral chega aqui, a mando da coroa portuguesa. Então, gente, vamos ter aí, nas grandes navegações, esse momento em que os europeus se lançam ao mar, com destaque para Espanha, principalmente, e depois Portugal, que descobre aí, ou que chega aqui na América do Sul. Um outro fato importante falar é que antes, né, de colonizar a América, Portugal ele estava mais interessado nas especiarias indianas, onde ele fazia o périplo africano, chegando na África, buscando as especiarias e voltando. Ao longo desse período, ele conheceu muito o continente africano, tanto que quando ele vem para a América, para colonizar a América, e sem mão de obra que ele conseguisse aqui, o que ele busca é a mão de obra escrava africana, por conta desse conhecimento. Então isso é importantíssimo. Outro detalhe, gente, os africanos, eles tentaram resistir à escravidão, lutaram, porém, a tecnologia europeia era muito mais forte. E algumas tribos africanas, em busca de lucrar, eles acabaram vendendo os escravos para os portugueses, como aconteceu em Angola. Lembrar que a escravidão por guerra já era algo comum dentro da África, onde uma tribo vencia a outra e escravizava essa tribo. Porém, Portugal inovou no quesito escravidão. Ele pegou esse escravo africano de guerra, trouxe para um outro continente e fez uma escravidão perpétua, onde a pessoa era escrava e morria escrava. Se tivesse filho, o filho já nascia escravo. Então, essa crueldade, o Portugal, ele aumentou. Ele não criou a escravidão, mas criou essa outro tipo de crueldade. Outro detalhe importante, gente. Os africanos contribuíram muito para a cultura brasileira. De fato, até hoje, os descendentes de africanos contribuem. Porém, por muito tempo e por conta de um racismo impressionante, não se falava dessa cultura e dessa contribuição dos africanos para a nossa cultura. Tanto que, em 2003, a lei de número 10.639, ela incluiu o dia 20 de novembro no calendário escolar como o Dia da Consciência Negra. E essa lei também, ela começou a se tornar obrigatório ensinar a cultura e a contribuição dos africanos em sala. Nada menos justo, muitíssimo justo essa lei obrigar as escolas a ensinar que os africanos contribuíram e contribuíram muito para a nossa cultura. E por fim, o capítulo 1 do nosso livro, ele vem falando sobre o início da colonização portuguesa no Brasil, onde tratamos aí o período entre 1500 a 1533 como período pré-colombiano. O livro de vocês coloca de 1500 a 1530.
mas eu afirmo que é de 1500 a 1533, porque foi só ali que surgiu a primeira vila no Brasil. Porque é um período pré-colombiano, desculpa, pré-colonial. Porque Portugal não fazia nada aqui no Brasil a não ser buscar as histórias de pau-brasil. Não tinha representação nenhuma portuguesa aqui. Tanto que, com medo de perder as terras ou parte das terras para outras nações, que também comercializavam de maneira ilegal, mas comercializavam aqui, em 1533 surge a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente, fundada por Martim Afonso de Souza. Ele funda a primeira vila do Brasil. E o Brasil, ele segue uma tendência que os portugueses já conheciam de algumas colônias na Ásia, de capitanias hereditárias, que foi dividir o nosso território em 15 grandes lotes, que eram aí doados, né, emprestados para nobres, para que os nobres explorassem as terras. Lembrando que esses nobres eram chamados de capitães donatários ou donatários. Esses donatários não eram o dono das terras, e sim os responsáveis por desenvolver economicamente essas áreas. E é lógico, poderiam lucrar com essa exploração. E é lógico, eles tinham a chamada carta de doação, que era essa documento em que o rei de Portugal dava as terras e os limites delas aos capitães donatários. Tínhamos o foral, que era o documento responsável pela enumeração dos direitos e deveres do donatário. Tínhamos as Seis Marias, propriedades distribuídas de forma gratuita. Merecem destaque, pois foi por meio delas que o Estado português regulou a posse das terras no Brasil, atuando como beneficiador de uma elite. Então, as Seis Marias nada mais é do que o capitão donatário, se ele quisesse doar parte de suas terras para outros nobres, para esses nobres desenvolverem ali uma atividade, era chamado de Seis Maria essa prática. Todos nós sabemos que, tirando a capitania de Pernambuco e São Vicente, as outras não prosperaram, por conta de inúmeros motivos, como guerra contra indígenas, tamanho das capitanias hereditárias, falta de mão de obra, distância entre Portugal e a colônia para que ocorresse a colonização. Então, isso não deu certo, tanto que Portugal ele criou um outro sistema chamado de governo geral, em que uma pessoa viria para o Brasil e seria a autoridade máxima aqui no Brasil para desenrolar, né, todos os problemas. Junto com o governo geral, veio um setor administrativo para auxiliá-lo nessa jornada, que foi o provedor-mor, ouvidor-mor e capitão-mor. E não podemos deixar de falar o papel da igreja dentro desse início de colonização brasileira. Vamos lembrar que Portugal é uma nação extremamente católica e nesse período ainda mais, que era a religião oficial de Portugal. E a igreja se fez presente aqui no nosso país através da Companhia de Jesus, também chamada aqui de jesuítas, em que eles tinham como intuito, além, é lógico, de firmar a religião católica como religião oficial do Brasil, converter os indígenas, que para eles os indígenas estavam um passo abaixo da consciência humana. Então, ao ensinar o idioma português, a religião, eles se tornariam uma pessoa, eles se tornariam um ser humano completo e assim um cristão. Por conta disso, a igreja ela foi extremamente contra a escravidão dos indígenas, a menos que esse indígena não se convertesse ao cristianismo. Então, foi mais um motivo
em que os portugueses não conseguiram mão de obra escrava local, porque a própria igreja, que era grande influenciadora da política de Portugal, não concordava com isso. Então, gente, essa é um resuminho dessa nossa primeira, desse início da colonização brasileira e o fim aí desse nosso resumo da da história da apostila 1, história 1, tá bom? Dúvidas deixem nos comentários. Gente, lembrando, estuda o exercício, dá uma lida nos slides que eu deixei ao longo das aulas, pra gente que lá vai estar muito mais completo todas essas aulas, tá bom? E dúvidas deixe sempre lá nos comentários. Um abraço.